quando o racismo está frequentemente ligado a termos e expressões utilizadas no dia a dia que carregam termos racistas, obviamente. E a gente vai falar sobre esse assunto com a Juliette Macedo, que é professora e pesquisadora de língua portuguesa. Bem-vinda, Juliette. Bom dia, Luciene. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui para falar sobre uma temática tão importante, tão necessária a nós, para que possamos olhar também sobre a nossa história, a nossa identidade, que é a língua. Juliette, racismo linguístico. Geralmente, né, a gente fala a gente traz, na verdade, muitas expressões, muitos termos carregados, cheios de cargas pejorativas. Mas explica pra gente, de fato, o que é esse racismo? E para a gente discutir sobre racismo, a gente precisa primeiro olhar para a configuração da nossa língua, que é o português brasileiro. O português brasileiro, ele é uma língua diversa. Em sua configuração socio-histórica, sofreu influências de outras línguas, dos povos africanos, dos povos originários, e que, por isso, carregam expressões variáveis e que precisam ser reconhecidas como diversidade. Para além disso, não reconhecer essa diversidade é negar a contribuição desses povos na nossa formação linguística e, consequentemente, negando essa diversidade, a gente traz práticas racistas, também expressões racistas, que são perpetuadas há séculos. Que expressões seriam essas, né? A gente costuma falar a coisa tá preta. Seria mais ou menos isso? Sim, no léxico é mais ou menos esse tipo de expressão. A coisa tá preta, expressões como criado mudo, que a gente não observa as cargas históricas e esse discurso de opressão que está por detrás dessas expressões. De onde que essas expressões elas vêm e permanecem até os dias de hoje? Então, a gente perpetua no nosso discurso através dessa hegemonia linguística, né? A gente precisa observar que essa diversidade instaurada no português brasileiro, elas são peculiaridades dos povos que contribuíram e, diante disso, a gente precisa desconstruir essa visão hegemônica de que há uma norma padrão a ser seguida e que as normas populares, ou seja, as expressões variáveis e também essas expressões que trazem essas cargas de opressão, alimentando o racismo linguístico, precisam ser desconstruídas. Então, à medida que a gente observa, reconheça a diversidade linguística, o aspecto identitário, histórico de cada território, a gente passa também a valorizar, a reconhecer e a fortalecer nossa identidade. Você falou em repensar, então a gente precisa rever esses termos, modificar. Isso é algo que vai gerar muito trabalho, né, para os professores, porque já existe isso no dia a dia de todo mundo. Repensar, mas penso que não policiar, mas conscientizar. À medida que a gente reconhece os aspectos históricos da nossa formação, a gente passa a reconhecer como essa região ela foi formada, quais povos participaram da formação dessa região. E, diante disso, a gente passa também a valorizar. Valorizando, reconhecendo que as variações da língua portuguesa, elas não são tidas como erros, mas variações que dependem da região, da faixa etária, da escolaridade, do nível da classe social. E desconstruir isso é também acabar com essa hierarquização social que a língua, os aspectos, que essa polarização sociolinguística fomenta. Como é que isso pode ser trabalhado dentro das escolas? Bem, o professor ele tem um papel essencial. O professor de língua portuguesa tem um papel essencial, transformador nessa questão. A gente pode, a partir de um ensino linguístico crítico, compreendendo que a língua ela não é neutra, ela é carregada de poder, de intencionalidades. E, diante disso, a gente pode trazer para a sala de aula o estudo de uma gramática normativa pautada nos aspectos da configuração histórica dessa região. A exemplo, aqui na região oeste, a gente está com um projeto de pesquisa, através da Universidade do Estado da Bahia, que é o Sociolite,
que é Você faz parte desse projeto, né? Isso, é o primeiro projeto de documentação sociolinguística e identidade das comunidades da Bacia do Rio Grande. Então, a gente visa documentar essas comunidades para analisar as variações e compreender os estágios de variações de língua que existem nessa região. E, para além disso, trazer para a sala de aula os estudos dessa diversidade linguística que compõe a região oeste e disponibilizar para o estudo banco de dados que será montado para pesquisas posteriores. Então, é trazer o território. A língua é território, memória e identidade. E a gente precisa trazer para a sala de aula para estudarmos uma gramática normativa contextualizada com o cotidiano do aluno. Você falou em trazer essa realidade para a sala de aula. Falando nisso, você falou também em variedades. Pensando nisso, existe o português certo e o português errado? Essa, segundo o professor Dante Lucchesi, é uma dicotomia que fomenta a polarização sociolinguística do português brasileiro. A gente precisa observar que não há certo nem errado. Há termos variáveis e são variáveis por conta dessas influências históricas e que há um português que ele é próximo à gramática normativa, o português padrão. E nessa perspectiva, não estou dizendo que a gente não possa ensinar gramática normativa e que o nosso aluno não deva dominar. É essencial para que ele conheça e domine, porque nos espaços formais de fala, ele será cobrado por isso. Mas que ele também precisa reconhecer que as variações da língua, no caso do português brasileiro, faz parte dessa construção identitária desses povos que participaram no período do Brasil imperial e colonial, quando se trata da comunidade de fala do português brasileiro. Então, é reconhecer também a nossa história e também dominar a gramática normativa para que ele possa utilizar nos diversos espaços que lhe é cobrado. Queria muito agradecer a sua participação. Muito obrigada. Obrigada.